Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, porém, a figura de herói nacional nem sempre acompanhou o Inconfidente. Há quem defenda que essa foi uma construção histórica. Hoje viajaremos por sua vida vendo alguns fatos e curiosidades. De uma família de origem humilde, Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, no período do Brasil colonial, em uma cidade chamada Ritápolis, na capitania de Minas Gerais. Com a morte prematura dos pais, Joaquim precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida. Ele desempenhou atividades como tropeiro, comerciante, minerador, militar e ativista político. Quanto à profissão que lhe garantiu o apelido de Tiradentes, ele cuidava de dentes, mas não possuía o título de dentista, até mesmo porque só há registros da palavra dentista para designar uma categoria profissional a partir de 1800, data posterior à sua morte. No século XVII, os médicos se recusavam a mexer nos dentes das pessoas e quem cuidava dessa parte do corpo eram os barbeiros. Mas o trabalho consistia em apenas extrair o dente, de forma bastante rudimentar e dolorosa. Foi a partir de 1631 que a coroa portuguesa passou a multar quem exercesse essa prática sem licença. Nesse contexto, surgiram os tiradentes. E, ao contrário da maioria dos demais, Tiradentes não só extraía dentes como também os fabricava, com ossos de animais, e os implantava. Alistado à tropa da capitania de Minas Gerais, Tiradentes também alcançou o posto de alferes, uma patente que encarregava-se do transporte de bandeira ou estandarte das Forças Armadas. E ao contrário do que muitos pensam, Tiradentes não possuía cabelos longos nem barba, como vimos muitas vezes retratado em pinturas e séries de TV. Por ser um alferes, ou seja, oficial militar, lhe era permitido no máximo portar um discreto bigode. E aliás, é importante saber que ele só surgiu como herói, quase 100 anos depois de sua morte, com a proclamação da República. Estima-se que esse mito foi construído pela necessidade de criar um herói da República e também um discurso fundador. Repare nas semelhanças dessas pinturas dele, com a imagem clássica de Jesus. Foi nesse momento como oficial militar, em que tomou conhecimento dos abusos cometidos pela metrópole que cobrava impostos exacerbados das regiões de exploração de minérios, conhecidamente o Quinto e a Derrama. Já vimos isso nos episódios anteriores. Destacando-se por sua boa oratória, e manifestando notável interesse pelas questões políticas da capitania e do Brasil como um todo, Tiradentes logo se integrou a um movimento de pessoas contrárias às práticas da metrópole portuguesa, e com ideais inspirados no movimento iluminista francês e na independência dos Estados Unidos. O grupo era composto, em sua maioria, pela elite brasileira, intelectuais e coronéis da região de Minas Gerais. Os historiadores atribuem a divulgação do pensamento iluminista no Brasil ao contato de estudantes brasileiros com o iluminismo, ao serem enviados por suas famílias da elite econômica da colônia para estudarem na Universidade de Coimbra, em Portugal. Havia o descontentamento com os altos impostos e práticas da coroa portuguesa em relação ao povo, mas esse não foi o único motivo. O que fez as pessoas se reunirem enquanto grupo, e se voltarem contra a coroa foi o fato de terem sido prejudicados política e financeiramente por uma série de motivos. Alguns deles perderam cargos políticos e a possibilidade de praticarem negócios legais e ilegais, que poderiam enriquecê-los. Existe a especulação inclusive de que Tiradentes não foi promovido a comandante do destacamento da Serra da Mantiqueira. Era por essa serra que o ouro de Minas Gerais chegava até São Paulo. Logo, sendo comandante militar da região, ele poderia contrabandear algum ouro em benefício próprio. Nessa época, o contrabando era bem comum. Então, assim nasce uma conspiração republicana e separatista que tinha a sua organização na capitania de Minas Gerais, ao final do século XVIII. A revolta contra a coroa tinha como principais objetivos o rompimento com Portugal e a adoção do regime republicano. Só que, quando a Inconfidência Mineira ocorreu, no século XVIII, ainda não havia a mesma consciência de Brasil como nação que temos hoje. Logo, eles não buscavam libertar todos os estados brasileiros do domínio da coroa portuguesa.
O movimento tinha motivações específicas da região das Minas e atingia no máximo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a bandeira proposta pelos conspiradores para a nova república, que se tornou a base da atual bandeira de Minas Gerais. A inscrição em latim diz: liberdade, embora tardia. Esse movimento, intitulado historicamente como Inconfidência Mineira, ou também Conjuração Mineira, teve sua eclosão quando a organização foi traída pelo colaboracionista Joaquim Silvério dos Reis. O integrante do grupo tinha uma dívida pendente com o rei de Portugal, e delatou a Inconfidência para ser perdoado. Então, em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, houve o desmantelamento da conspiração. A prisão de Tiradentes e outros inconfidentes ocorreu após a investigação. O processo de julgamento dos envolvidos na Inconfidência estendeu-se por 3 anos. Durante esse período, muitos dos presos negaram sua participação no movimento, com exceção de Tiradentes, que reconheceu abertamente seu envolvimento. Alguns historiadores também afirmam que, durante os interrogatórios, muitos dos envolvidos denunciaram o papel de Tiradentes na conspiração. A sentença dos Inconfidentes saiu em 1792 e determinava a pena de morte por enforcamento a 10 pessoas. Entretanto, por intermédio da rainha Dona Maria I, 9 dos envolvidos na Inconfidência foram perdoados e condenados a serem expulsos do Brasil, enquanto a sentença de morte foi mantida para apenas um, Tiradentes. Atribui-se esse fato por ele não pertencer à elite mineradora, e, portanto, não possuir influência na coroa. Ele foi enforcado na manhã de 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. A pena imposta a ele é chamada de punição exemplar, ou seja, deveria servir de exemplo para que outros não cometessem o mesmo erro de trair o rei. Para que isso ficasse claro para o maior número possível de pessoas, seu corpo foi esquartejado e as partes expostas em locais públicos. A cabeça estava exposta em uma praça da cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Durante a noite, ela simplesmente sumiu. Hoje, a praça possui o nome de Tiradentes.